bem daqueles que amam e temem a quem? A Deus. E bem confiantes nesta grande missão que não falha, estamos todos movidos no espírito de missão para podermos engrandecer o nome de Deus em todas as artérias da cidade do Pito. Dizer que o Senhor possa vos abençoar grandemente. E eu tenho a certeza e tenho a fé de que o Senhor Jesus saberá cuidar das vossas vidas até que Ele volte. E nós também cremos que cada um que está aqui veio pela misericórdia e a graça divina. Só o facto de estarmos aqui é porque o Senhor nos conduziu. E ninguém está em lugar de vantagem. Nós todos somos iguais, porque destituídos estamos todos da graça de quem? De Cristo. Todos nós somos pecadores e essa é a casa do nosso Deus. Por isso é que você tem que estar à vontade diante de quem? De Deus. Claro, com reverência, com toda a reverência. Gostaríamos de agradecer também a presença do nosso pai espiritual, nosso pastor Evaristo Antônio. Gostaríamos de saudar especialmente a esta grande família pastoral, nossa mamãe Helena. Sejam bem-vindos a este culto solene. Que o Senhor vos abençoe grandemente. É um grande privilégio tê-lo aqui, o nosso pastor, o pastor distrital desta igreja, e pastor regional, e pastor que responde pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, cá na província do Bié. Então, nosso pastor é sempre uma bênção tê-lo aqui. O nosso muito, mas muito obrigado. Amigos, gostaríamos também de agradecer à direção da igreja que nos confia esta grande responsabilidade. Mas nós praticamente temos 8 minutos para terminarmos o sermão. 8 minutos. Em questões de mordomia, aprendemos a semana passada que até 12 horas o sermão tem que terminar, mas Deus proverá. Deus proverá. 12 horas o sermão tem que terminar. Mas a nossa realidade, o nosso contexto diz claramente que nós temos 2 cultos, meus amigos. 2 cultos. Então, fecha um bocadinho o relógio do tempo e eu penso que em curto espaço de tempo estaremos terminando. Mas agora envolva-se comigo em oração. Vamos pedir a bênção de Deus para podermos abrir o texto bíblico e fazermos então a nossa meditação e despedir este santo povo de Deus. Oremos. Santo e amado Deus, neste momento queremos abrir a Tua palavra. Inspira-nos, ó Deus. Ajuda-nos para que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Retire-nos o eco, a supremacia e ajuda-nos para que neste culto de adoração o Teu nome seja exaltado. Ajuda-nos também, Senhor, a sairmos daqui reavivados pelo poder da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. A missão global no mundo todo, amigos, está em volta de um grande tema. E este tema é marcas para sempre. E a pergunta que talvez poderíamos já colocar no início desse sermão é: qual é a marca que você está a deixar? E quem foi o primeiro a deixar a sua marca? E quando nós falamos de marca, nós estamos a falar de sinal. E este sinal é muito importante para todos nós. E eu gostaria de dizer o seguinte, que os médicos entenderam agora e lançaram um artigo dizendo que Deus deixou as marcas no corpo humano. As suas marcas, as suas digitais. Sabiam que nós fomos feitos pelas mãos de Deus? Isso está lá escrito em Gênesis. Você sabe. Se você nunca leu pelo menos a Bíblia completa, mas pelo menos a primeira página de quê? A Bíblia. Certo? Certo. Louvado seja nosso Deus. Você precisa agora ter a tua Bíblia nas mãos. E você vai perceber que Deus não só deixou as nossas marcas, mas também como Ele deixou as marcas da redenção. E o plano da redenção foi feito deste Deus que não era. Não conhece tempo e não conhece limite. O nosso Deus é eterno. E é este Deus que eu gostaria de lhes apresentar aqui, lhe dizendo que Ele deixou as suas marcas, mas nós também precisamos deixar a nossa marca. Qual é a marca que você está a deixar? Bem, há muitas marcas soando por ali. Marcas de carro, marcas de roupa, marcas e marcas. Mas a principal marca, amigos, olhando para a Bíblia Sagrada, a principal marca é o testemunho de uma vida cristã bem organizada. Uma vez, um grande servo de Deus, Ezequias, vocês conhecem, depois de ter trabalhado muito tempo, mas muito tempo, na obra do Mestre, Deus envia o seu profeta e diz: pela enfermidade que você tem, você vai morrer. E Deus olhou para o seu servo e diz: vai lá e diga a Ezequias que
ele vai morrer, mas prepara bem a tua casa porque morrerás. E Deus, em outras palavras, estava a dizer, deixa a tua marca sobre os teus filhos, porque você vai morrer. E dito certo, uma geração vem e a outra faz quê? Uma geração passa e a outra vem. E é assim que é a nossa vida. Mas qual é a marca que você está deixando? Aonde você passa? Qual é a tua marca? Amigo, alguns estão ganhando algumas marcas que não têm nada a ver com a vida cristã. Então precisamos organizar, porque a primeira certeza que todo mundo tem é que vai morrer. Nós todos vamos morrer, sim ou não? Sim. E esta é uma realidade e você não precisa fugir disso. Não gosto de ouvir de morte. Não, você tem que gostar de ouvir de morte, porque quem morre em Cristo, ainda que esteja morto, Jesus Cristo diz que quê? Viverá. O Senhor é a ressurreição e a vida. Amigos, aqui o esquema é este, não tem outro esquema. E o Senhor quer te abençoar, e o Senhor quer te dizer que esteja firme, confia nele. Viva com certeza de que tudo vai terminar. Bem, o homem da música parece que a batuta esqueceu, mas pronto, muito obrigado. Amigos, tudo vai terminar bem. A nossa jornada apenas começou. E a eternidade começa tão logo você nasce. E é algo muito interessante, que para nós é tão logo a gente nasceu, mas a eternidade para Deus, você estava nos planos de Deus. Você estava nos planos de Deus. Você não veio por acaso, você estava nos planos de quem? De Deus. E nesta fase em que Satanás brincou com o planeta e trouxe misérias. E enquanto ele vai trazendo misérias, ele a pensar que apanhou Deus de surpresa. Mas Deus nunca é apanhado de surpresa, porque Deus conhece o princípio e o quê? O fim. Este é o nosso Deus, amém? Amigos, esse é o nosso Deus. Por isso é que Ele conhece a tua história, como ela começou e como ela vai terminar. A predestinação da Bíblia, que a Bíblia vai nos apresentar. Nós todos fomos predestinados para quê? Para a salvação e não para a perdição. Então, meu amigo, você é um amado, é uma amada, é um filho e filha de quem? De Deus Altíssimo. Amigos, nós não podemos desrespeitar, não podemos trair esta confiança que o Senhor nos deu. Neste tempo de tribulação, o Senhor chama. Ele cumpre primeiro com a sua missão. Em questões de missões evangelísticas, Deus primeiro cumpre a sua parte. E Ele é um Deus de alianças. E na medida em que Ele vai fazendo alianças com o seu povo, Ele vai trazendo esperança. Mas num dado momento, o Senhor tinha que vir cumprir. Daí é que você vai abrir a tua Bíblia em Zacarias, capítulo 13, amigos, verso 6. Aqui estão as marcas deste Deus. E este Deus, amigos, vai nos mostrar que nós devemos ter consciência. Essas marcas que ficam, mas o sangue de Deus vertido na cruz não vai em vão, meus amigos. E aqui diz, eu não sei como é que está na tua versão bíblica, mas permita-me que eu leia na minha versão. Zacarias capítulo 13, verso 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de quem? Dos meus amigos. Eu pergunto, quem é o amigo que pode ferir o outro amigo? Senão um amigo com princípios desnorteados e com funções meramente distorcidas. Então, se você é meu amigo, o sentido é te proteger, te guardar, te abençoar e te mostrar que você é o meu amigo. Como é que um amigo pode ferir o outro? Infelizmente, o pecado que a gente vai cometendo, isso vai ferindo a cada dia que passa. E essas marcas de Cristo Jesus na cruz do Calvário foram profetizadas. E Ele veio e morreu na cruz do Calvário. E amigos, Jesus morreu com uma coroa de espinho, morreu com os braços estendidos. E Ele foi crucificado com pregos nas mãos e nos pés. Ele foi perfurado na barriga. Mas amigos, o plano da redenção foi consumado e o Senhor fez a sua parte. E alegremente, Jesus, quando mostra as chagas mortais nas suas mãos, Ele vai mostrar-se de forma alegre, porque disse que a ferida, ela pode doer por um instante, mas quando chega exatamente o momento em que ela começa a curar, a dor começa a fazer o quê? A diminuir. E depois só fica simplesmente as cicatrizes. E estas são as marcas da redenção de Cristo. E amigos, não olhemos para aqueles, olhe para ti mesmo. Aquelas marcas foram por você.
Aquelas marcas foram por você. E o Senhor Jesus é o primeiro evangelista. Ele veio e evangelizou o mundo com a sua própria vida. Não há amor maior do que este, de entregar a sua vida pelos seus irmãos. Entregar. Jesus tinha muita coisa para fazer. Ele é Deus, é eterno. E talvez diria, pecaram na conta deles, que morram, o salário do pecado é o quê? Termina ali o texto. Não, o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. E Ele nos dá esta vida eterna. Custou a morte deste Deus. Jesus Cristo morreu por você e por mim. Mas a pergunta é, o Senhor morre e ressuscita, mas Ele olha para nós e diz, em resposta disso, o que é que você pode fazer por mim? E como um Deus que tem autoridade, este Deus que tem autoridade, Ele nos dá uma missão imperativa lá em Mateus, capítulo 28. Capítulo 28 de Mateus, Jesus dá esta grande comissão a todos nós. E vejam conforme Jesus vai trazer o assunto. Capítulo 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder. É-me dado. É-me dado todo o poder. Nos céus e aonde? E na terra. Esse Deus que vai falar agora, Ele tem poder sobre nós. Ele tem poder no céu e tem poder aonde? Na terra. Agora entenda bem a missão Caleb, porque você parece que está aí improvisado, mas será que o que é que eu ganho, o que é que não ganho? Essa questão da missão Caleb, o imperativo é levar o Evangelho a todas as nações, tribos e línguas. Vejam ali, continuam no verso 19. Vejam como Deus é fabuloso nesta situação. Portanto, idem, ensinai todas as nações, batizando-as em nome de quê? Depois, Jesus aqui não está a dizer senta na igreja. Jesus não está a dizer senta em casa. Jesus não está a dizer fica somente no serviço. Jesus não está a dizer isso. Jesus está a dizer idem e levai o quê? O Evangelho. Eu já morri, já fiz a minha parte. E na aliança cada um deve fazer a sua parte. Amigos, Jesus cumpriu com a sua parte. O problema é saber se Jesus é fiel. O problema não é saber se Jesus é fiel. O problema é saber se você está sendo fiel com este compromisso que Deus deixou. É a única ordenança que Deus deixa. Levem o Evangelho, porque há muita gente a morrer. Amigos, parentes, e antes de mais, somos todos uma raça humana e viemos todos do mesmo Pai. Não importa. Por isso é que Jesus diz, leve o Evangelho a todas as nações, tribos e línguas. Aqui não há acepção de pessoas e precisamos nos envolver, mas infelizmente às vezes existem até pessoas no nosso meio que se acham que já são PhD e parece que firmaram um compromisso com Deus. Quando chega a campanhas evangelísticas, vejam com desdém. Isso aqui, talvez, eu pela minha posição social, a minha pergunta é, qual é a posição social mais elevada que a de Cristo? Ele veio e morreu. E não morreu e só morreu. A Bíblia chama de vergonha na cruz. Se nós soubéssemos a paixão de Cristo, antes de você negar qualquer missão evangélica que seja, você estaria a pensar antes. E é isso que nós devemos fazer. Todas as missões evangelísticas que são desenvolvidas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, amigos, todas elas estão profetizadas e estão escritas. Ai! Daquele que se frutar destas atividades. E às vezes nós pensamos, mas Senhor, não amigos, o salário do pecado é a morte. E se você não entrar nesta missão, se envolver nesta missão, amigo, eu posso lhe dizer com toda certeza, você vai perder a vida eterna. Vai perder a vida eterna. E Jesus quer que você se envolva na missão. A melhor maneira que Cristo tem de te proteger de todos os males que Satanás pode fazer na tua vida é você se envolver na missão. De outro jeito, Jesus não tem como. Por isso é que ele disse lá em Apocalipse, ou você é quem? Quente? Ou você é? Porque estou cansado, a minha cabeça está girada. Você afinal está no mundo, está na igreja, está no mundo, está aonde? Os outros vão evangelizar, você não sabe. Estão a contribuir para a missão, você não contribui. Vem, senta, não, eu estou no ministério do homem. Amigos,
precisamos refletir um bocadinho mais. O senso de responsabilidade deve envolver a cada um de nós. A missão não é só dos pastores. A missão não é só dos anciãos, dos obreiros. A missão é de todos nós. E este é idem, aqui não está escrito idem os pastores. Não, este é um imperativo global. Ele é geral. E Paulo, entendendo esta situação, leia o que ele diz. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9. Paulo entendeu. E eu espero que você também perceba esse senso de responsabilidade que você tem ontem. Há muita gente a morrer. E isto é verdade. Estamos num tempo em que tudo que vai ser sacudido, isto é verdade. Para os nossos caros visitantes, gostaria de dizer, sejam bem-vindos ao tempo do fim. Mas Jesus sabe como nos livrar. E tudo quanto está determinado pela palavra de Deus vai acontecer. Se não fosse assim, nós também não poderíamos dizer. Mas amigos, o fim de todas as coisas se aproxima. E vocês têm que abraçar esta mensagem com fé. Confiar naquele que conhece o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a vida. Não tem outro atalho por aí. Não tem uma outra opção. Você tem que se juntar com Cristo, senão você se espalha. Este é o sentido. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é que. Alguém está me acompanhando? Eu volto, 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Eu não sei se você ainda tem Bíblia, porque os PHD já não tem Bíblia, já não tem trimessário, já não tem nada. Tudo está no telefone, o telefone não tem carga para citar no texto bíblico, nem sequer está na cabeça. Bem, vamos andar assim. Essa é a igreja do tempo do fim, Jesus está a voltar. Amigos, muita responsabilidade nesta hora. Muita tecnologia e nunca se notou no mundo mais falta de leituras bíblicas como agora. Analfabetos bíblicos. Diz o texto dos escritores da doutrina adventista do sétimo dia. Muita Bíblia espalhada em todos os formatos italianos, mas ninguém lê. E há pessoas até que se gloriam: não, eu tenho a Bíblia de English, comprei 500 mil kwanzas. Há outros que dizem: tenho a Bíblia de não sei o que, comprei X milhões de kwanzas. Mas a minha pergunta é: você lê o que está lá? E você pratica o que está lá? Com a tua Bíblia de 500 mil, você está a caminho para o inferno se você não se envolver na missão. Eu leio com os irmãos. Paulo, entendendo a lição, diz o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é que imposta esta obrigação. Em missão, imposta esta obrigação. E aí de mim, se não quer. E Paulo era doutor ou não era? Era mestre em ciências. E talvez ele tenha estudado muito mais do que todos nós aqui na sala, e permitam-me dizer isso, neste auditório. Mas temos aqui alguém com responsabilidades acrescidas, e ele era oficial superior do exército romano. Mas, entendendo o texto, ele disse: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. É esta a responsabilidade, meus amigos. A missão evangelística não deve ser vista para pessoas, deve ser vista para a exaltação ao Cristo que morreu no teu e no meu lugar. E quem está envolvido nesta missão, amigos? Quem está envolvido? Diga amém. Louvado seja Deus. Você está envolvido. E Jesus está a voltar para vir buscar o seu povo. Mas Paulo ainda acrescenta em Romanos capítulo 10, versos 13. Vejam conforme ele vai narrar aqui a situação. Me imposta esta obrigação, mas para a igreja central do Quito, aqui está o grande sentido. E vejam como é que Paulo vai em Romanos capítulo 10, versos 13. Esta carta, ao ser escrita aos Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versos 13: porque todo aquele que invocar o nome de quem? Do Senhor será quem? Salvo. Sim ou não? Sim. Porque em nome de Jesus há salvação. Versos 14: como pois invocarão? Como pois invocarão? A quem não quer? Não queiram. São perguntas. E como crerão naquele de quem não quer? Ouviram? Sim. E como ouvirão senão a quem quer? Quem prega o Evangelho? E como pregarão se não forem quem? Enviados?
Passou só mesmo esta semana. É só mesmo. É só. Jesus abandonou o céu. Se sacrificou ou não sacrificou? Entregou sua vida. A pergunta é: qual é a coisa que você pode sacrificar nesta semana para você se envolver no Evangelho? E nós aqui não estamos a desprestigiar o trabalho de cada um que a gente faz. Mas amigos, há sempre meio para tudo. Quando é para o nosso próprio benefício, a gente até pede no chefe e chora com o chefe do serviço. Sim ou não? Sim. Tem que me dispensar, vou viajar. Tem que me dispensar, vou. Agora é para o Evangelho. Agora é para o Evangelho. Agora é para o Evangelho. Você vai ou fica? Você vai ou fica? E ele continua. E vejam como é que ele vai continuar. Ele vai dizer: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o quê? A paz dos que anunciam as coisas boas, as boas novas da salvação. Na verdade, ele está tirando essas palavras em Isaías capítulo 52, verso 7. É interessante que no verso 16 diz: mas nem todos obedecem ao quê? Ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu, aonde? Na nossa pregação. Quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, verso 18: porventura não ouviram 5%, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras, até os confins do quê? Do mundo. É preciso nos envolvermos na missão. E Paulo, ao levantar essas questões retóricas, elas são de propósito para você se rever no texto. Precisa se pregar o Evangelho para você, vai ou não vai? Eles precisam ouvir, mas como ouvirão se não tem quem pregue? E o pregador que Deus está a contar com ele é você que está ali, meu amigo, não tem outra pessoa e não adianta só. Não olha para A, nem olha para B, a missão é de quem? É tu. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. E Paulo aqui estava a falar para a congregação e ele não disse ai de nós, não, ai de mim. E por isso é que a filosofia adventista do sétimo dia ela mudou. Agora não é mais nós vamos, agora é que eu vou, porque ela descobriu que a responsabilidade é individual e não coletiva de levar o Evangelho. Cada um será julgado segundo as suas obras. Consultar ali a parábola dos trabalhadores. Cada um consultará. Amigo, a responsabilidade é séria, muito séria. A salvação não prende-se simplesmente por vir aqui às quartas e sexta-feira adorar e sair e andar. Isso é pouco demais. Se o céu fosse assim, até os do mundo, por isso é que há muitos do mundo que olham para o nosso comportamento e dizem: se você ir no céu também, está bem bom. Está bem bom, casar. Eu também vou. E bem afinado, né? Eu também vou. Onde você ir, também vou. Mas aonde? Por quê? Os comportamentos são o quê? Iguais. Qual é a diferença que você tem com o mundano? Enquanto não tivermos a capacidade de discernir, nós vamos pensar, nos dar o luxo a pensar que estamos aí para o céu. Afinal, estamos a correr velozmente para o inferno? O inferno. Precisamos reter esses princípios, meus amigos. Precisamos começar a pensar. Eu não sei o que eu posso fazer, mas o Espírito Santo, tenho a plena certeza que Ele nos convence do juízo do pecado. Ore a Deus se você não está a entender a mensagem. E a minha oração aqui, particularmente, é que você perceba o senso e a responsabilidade desta missão. Sim, uma vez Pedro chegou a Jesus e perguntou para Jesus. Vamos lá em Marcos e aqui terminamos a nossa abordagem. Agora, sim, terminamos a nossa abordagem. A nossa carruagem termina aqui. Vá lá para Marcos, capítulo 10, verso 28. Pedro, olhando para Jesus, vai começar a fazer perguntas que para nós também talvez seriam: o que é que eu ganho para ser carrete, ser evangelista neste tempo? E é pena que muita gente não se envolve, pensando. Não justifica muito, amigos. Para Deus é sim ou não. Deus não precisa, às vezes, temos que justificar. Mas uma coisa eu te digo: Jesus disse em certas frases, e o escritor bíblico relatou: se você não pregar, as pedras vão fazer o quê? E não fique contente quando as pedras começam a pregar. Não fique contente. Há pouco tempo, um jovem saiu pelas ruas distribuindo grande conflito e muitos ficaram assim: não, mas está fazendo um bom trabalho. Não, isso está bom. É bom o quê? Isso seria você a quem?
Não fique muito feliz quando o pai é que chega na cozinha para lavar a louça. Não fique feliz. Não fique feliz quando o pai é que vai às compras. A mãe é que vai às compras. Não fique feliz. Não fique feliz. Alguma coisa vai acontecer. Você precisa ter este senso de responsabilidade. E vejam o que Pedro vai dizer. Marcos capítulo 10, versos 28. E talvez essa pode ser a tua questão e Deus vai responder. O que é que você ganha se sacrificando nesta missão, se envolvendo, entregando os teus bens, participando com os teus bens, levando este grande evangelho? Tudo vai perecer, meus amigos. Mas você precisa entrar aqui, nesta casa, e assumir compromissos com o Ministério Pessoal desta semana. Eu estarei lá. Não só vou dar os meus bens, mas eu estarei lá. Vou levar o evangelho. Esta é a minha missão. E se eu morrer, estarei a morrer com o sentimento de dever cumprir. Já poderei dizer, Senhor, sim, agora já posso morrer. Porque a minha missão está terminada. Combati o quê? Combate. E guardei o quê? E só para combater um bom combate quem foi um verdadeiro evangelista de fato. Não se iluda, meu amigo. Não se iluda, minha amiga. Papais e mamães, cuidado. Enquanto estivermos em vida, temos possibilidade de levar este grande evangelho. Veja o que ele diz, verso 28. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo fizemos quê? Deixamos para a missão valendo e te seguimos. Sim, tudo deixamos. Verso 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado o quê? Casa. Depois. Muito bem. Depois. Depois mais. A tua amada. Não posso deixar a minha casa. A minha mulher vai ficar comigo. E depois. Os meus filhos queridos. Por causa da segurança. E depois. Capos aqui simboliza trabalho. Por amor de quem? De mim, do Evangelho. Vejam agora o pagamento. Que não receba, versos 30, não receba o quê? 100 vezes mais. Quem está falando aqui não era. E esta promessa eu creio, amém? Eu creio nessa promessa. Eu não sei como é que você está, mas eu creio e fico alegre por esta promessa. Porque esta aqui é o pagamento do nosso Deus e Ele não falha. O Basílio, se te prometer alguma coisa para te pagar, é melhor desconfiar, porque posso falhar, só homem. Mas Deus não quer? Não falha. Por isso é que muita gente está a correr a encher as vasilhas furadas. A bênção de Deus é aqui, meus amigos. Primeiro trabalha só para Deus. Emprego vais conseguir. Defesa da demografia também vais? Casamento também vais querer. Mas Deus está a dizer que não receba 100 vezes tanto. Já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos. Mas com quê? Com perseguições. Sim, e no século futuro, aqui está o pagamento, amém? A vida eterna. Porém, muitos primeiros serão o quê? Derradeiros. E muitos derradeiros serão o quê? Primeiros. Jesus, uma vez olhando para uma congregação maior do que esta que está aqui, estavam envolvidos o Espírito Santo, Deus Pai e Jesus Cristo. Lá no templo de Israel, a congregação toda estava ali, conforme estamos aqui todos sentadinhos. E o apelo vem também para nós. O Senhor pergunta: quem irá por nós? Quem irá por nós? O Senhor fez a sua parte. E a pergunta em Isaías capítulo 6, versos 8 é: quem irá por nós? Este apelo que estaremos fazendo e a oração que estaremos pedindo o nosso Pai espiritual, o nosso pastor, será para aqueles que estão envolvidos e estarão se envolvendo, fazendo compromisso com Deus hoje, entendendo esta grande missão. E se você não entendeu e você não quer participar, pode permanecer sentado, mas a oração para hoje é especialmente para aqueles que querem partir para a missão e querem ganhar a vida eterna. Somente para estes.
e que por uma ou outra dificuldade, mas comprometem-se em dizer: Senhor, perante a igreja, perante os anjos e perante o céu, eu me comprometo em participar nesta missão, custe o que custar. A minha vida será entregue pela vida dos meus irmãos lá fora e eu vou levar o Evangelho. Sim, estarei me envolvendo nesta missão. Se você não vai, fique sentado. O Senhor saberá como tratar a tua situação. Mas para aqueles que realmente querem se envolver na missão, porque aqui não é um apelo para brincadeiras, não é um apelo emocional, mas é um apelo racional. Porque a adoração a Deus é em espírito e em verdade. Amigos, quem irá? Eu vou. Louvado seja Deus, meu amigo. Sem poder. Sim. Ah, meus amigos. Quem irá? Louvado seja Deus. Ah, amém. Amigos. Esta é a missão divina. Este é o negócio de Deus, isso não falha. Aí os meus amigos do coral. Sim. Louvado seja Deus. Cantaram muito bem. Mas quem irá? Ah, todo mundo vai. Quem irá? Esta é a grande responsabilidade. E eu gostaria de lhes dizer, para os nossos amigos também que nos visitam, se quiserem se juntar a esta grande missão, podem. Sim. Porque agora Jesus está a voltar. E o nosso pastor estará então a apresentar a igreja daqueles que estão fazendo compromisso a este grande Deus. Mas pastor, permita-me só fazer mais um apelo a todos aqueles que ainda não estão batizados. E porque Jesus disse: quem crer e for batizado será que salvo. Talvez entre nós está alguém que diz: eu quero participar da missão, mas irmão Basílio, ainda não estou batizado. Não importa, venha para aqui para frente você que não está batizado, e o pastor estará te apresentando nas mãos de Deus, para que nos próximos batismos você entre já e se envolva na missão. Temos alguém entre nós que quer ser batizado já? Oh, louvado seja Deus, venha para aqui para frente. Os nossos amigos aí são especiais, venham para frente. Ah, o Senhor quer vos abençoar grandemente. Sim, o Senhor quer vos abençoar. E é este Deus que não falha. E com este grande compromisso, amigos, Deus está com pressa e Deus quer te salvar. Se você não está batizado, vem para aqui, não importa. Ah, não, mas eu vim de outra igreja, não importa, amigos. Jesus quer te salvar. Abrace este grande princípio evangelístico e esta igreja, na fé em Cristo Jesus. Possamos então a oração para o nosso pastor. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos assumir um compromisso esta manhã de sábado. Depois de ouvirmos a Tua voz por intermédio do Teu servo, essas almas em pé reconheceram que o momento é este de corresponder ao chamado divino. Porque pelo mundo fora existem homens e mulheres, jovens e crianças perecendo. Para que não nos sintamos culpados da perdição dos mesmos, temos aqui homens e mulheres em pé, que corresponderam ao chamado outro dia lançado ao profeta Isaías, quando o Senhor dizia: a quem enviaremos e quem irá por nós? Tal como Isaías naquele dia respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. De igual modo, os membros ora em pé, todos em uníssono, respondendo-nos: eis-nos aqui, Senhor, esta semana envie-nos a nós. O segundo motivo para o qual nós estamos implorando ao trono da graça, temos aqui em nossa frente jovens, casados, que se comprometem a casar contigo por intermédio do batismo.
A nossa oração é de que não seja apenas uma decisão emocional, mas seja uma decisão racional. Concretize este sonho num curto espaço de tempo para que possamos tê-los em nosso meio como membros batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, pois, acompanhe-nos para as nossas casas. Assumamos e o Senhor vá conosco onde quer que estejamos. Use-nos para a honra e glória do teu santo nome enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém poderá trabalhar. São graças que nós te pedimos, em Jesus rogamos com fé e agradecemos esta tarde de sábado. Amém. Amém. Eu gostaria que os que se comprometeram para o batismo, tão logo terem feito as inscrições, não saiam sem um breve contato após a congregação ser dispensada nesta sala. Muito obrigado, nosso pastor. Os nossos amigos estão de parabéns por tomarem esta grande decisão. E está de parabéns por todos aqueles que tomaram a decisão de se envolver nesta grande missão. Essa não falhará. E o Senhor está ao leme, o Senhor como alto comandante está em frente para nos fazer triunfar. Logo mais à tarde estaremos numa atividade de workshop a respeito da missão Caleb. Venha saber mais sobre a missão Caleb. Ela é autorizada pela Bíblia e Espírito de Profecia. Então, quando forem 14h30, estaremos já cantando. E depois estaremos então a entrar neste estudo, nestas palestras, de como sairemos para poder alcançar os nossos irmãos na cidade, nas artérias da cidade do Cuito, e de como nós vamos então trabalhar durante a semana, tal conforme ouvimos este grande calendário. Que o Senhor abençoe a todos e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém?